Sejam bem-vindos à Rádio Uninove, um novo olhar sobre o câncer. Meu nome é Tayane e hoje serei anfitriã do nosso podcast. Traremos conteúdos exclusivos e atualizados sobre câncer. No nosso primeiro episódio, iremos abordar a definição do câncer, epidemiologia, fisiopatologia, sintomatologia e, por último, e não menos importante, o tratamento e o principal câncer que mais mata as mulheres em populações mais vulneráveis. Hoje eu estarei acompanhada dos meus colegas de grupo Cristina Pires e Walter Costa, também acadêmicos de medicina. E hoje teremos um convidado super especial, o Dr. Rafael, que é cirurgião oncológico pelo Hospital AC Camargo, e esperamos que você goste do nosso conteúdo. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Thay, pelo convite. Olá, bom dia, sou o Walter. Taiane, obrigado pelo convite, gostaria muito de agradecer. Espero poder contribuir um pouquinho para esse tema que eu acho tão relevante nos dias de hoje. Olá a todos, primeiramente obrigado pelo convite. Espero poder contribuir na discussão desse tema tão relevante para vocês enquanto acadêmicos e para a população em geral. Inicialmente, temos que enfatizar que o câncer é um problema de saúde pública mundial e está entre as principais causas de óbito antes dos 70 anos. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, apontava a estimativa de 18 milhões de casos novos no mundo e 9,6 milhões de óbitos por câncer no ano de 2018. Cris, você poderia me explicar mais sobre o câncer? Então, Thay, claro, vamos começar por diferenciar, esses termos, esclarecendo cada um. Então, a palavra tumor, ela corresponde a áreas de tumefação. Então, o que é tumefação? É o aumento de um volume de uma célula, de um tecido, em algum órgão ou alguma parte do corpo. Elas podem ser provocadas por um processo inflamatório de ordem tumoral. Então, quando esse tumor ele se dá por crescimento do número de células, ele é chamado de neoplasia. Então, a neoplasia ela é uma massa constituída por uma proliferação anormal de células, descontrolada e autônoma. Então, essa proliferação ela vai ser em consequência de alterações em genes e proteínas que controlam e regulam a multiplicação das células. E essa neoplasia, então, ela pode ser benigna ou pode ser maligna, que é o caso do câncer. Interessante. Mas qual que é a diferença entre a neoplasia benigna e a maligna? Então, a neoplasia benigna ela é o crescimento de uma massa de forma localizada, uniforme e gradual. Então, essa massa ela apresenta um envoltório que dificulta o seu crescimento. E ela também não se espalha. Já a neoplasia maligna é uma massa que cresce de forma difusa, que se espalha invadindo outros tecidos, e também entra pela corrente, pela via linfática e corrente sanguínea, causando as metástases. Entendo, isso é extremamente importante. E, Val, quais são as causas do câncer? Antes de tudo, é muito importante lembrar que o câncer é uma doença multifatorial e apresenta diversos fatores modificáveis, nos quais podemos atuar, e não modificáveis, conhecidos por serem causadores de diversos tipos de câncer. Entre os fatores de risco conhecidos, temos alguns agentes infecciosos. É o caso do HPV, o papilomavírus humano, que é o conhecido agente infeccioso relacionado ao desenvolvimento do câncer. Entre as neoplasias malignas relacionadas a esse agente estão o câncer de colo de útero, de canal anal, de pênis e de orofaringe. O câncer do colo uterino ainda é altamente prevalente entre mulheres em vulnerabilidade econômica e social. Por isso é tão necessário o diagnóstico precoce. Exatamente. Ainda falando sobre os fatores de risco das neoplasias malignas em geral, temos o tabagismo, relacionado com câncer de pulmão, a bexiga, entre outros. O etilismo é um fator modificável, com associação aos cânceres de orofaringe, esôfago e o carcinoma hepatocelular. A dieta rica em alimentos processados e gorduras está associada a neoplasias coloretais, por exemplo. Idade, sexo são fatores não modificáveis. No caso da idade, sabemos que a maioria das neoplasias aumenta sua incidência com o envelhecimento. Entretanto, existem neoplasias que ocorrem mais em idades mais jovens, na infância e juventude. Em relação ao sexo, sabemos que determinadas neoplasias são específicas ou têm predileção por determinado sexo. A exemplo do câncer de mama, que é muito mais frequente em mulheres. Mas então, se a minha mãe ou algum familiar meu apresentar câncer, consequentemente, eu também vou ter a doença? Não necessariamente, Thay. O câncer ele surge a partir de uma mutação genética, mas ele não é hereditário. Então, o que acontece? Vai ocorrer uma alteração no DNA da célula que passa a receber instruções erradas para suas atividades. Essas alterações podem ocorrer em genes especiais, que são chamados de proto-oncogenes, que a princípio eles são inativos em células normais. Sim, inclusive um deles é o GNP53, certo? Que tem um papel super importante no controle da vida da célula, chamado guardiã do genoma, que é uma das responsáveis por introduzir a morte celular, por exemplo, a apoptose. Exatamente, tá? Então, quando há uma mutação nesses genes, que são chamados de genes supressores de tumor, as células, mesmo danificadas, elas continuam a fazer mitose. Então, elas continuam a se proliferar, e então essa massa começa a crescer, e isso é o câncer.
Cris, você pode nos dizer quais são os genes supressores de tumor? Então, além do P53, que você acabou de citar, nós temos também o BRCA1, o BRCA2 e o gene APC. Existem vários outros, né? Mas esses são genes muito importantes que, de maneira geral, eles controlam negativamente a proliferação celular. É isso mesmo, Cris e Thay e demais integrantes, né? Os genes supressores de tumor, na verdade, são genes que fazem o processo de controle da proliferação e diferenciação celular. Então, toda vez que a gente tem um processo de erro na proliferação celular, na multiplicação de células, o EP53 ele entra, que é um exemplo, o principal exemplo desse grupo de genes, entra em ação para tentar impedir a continuidade dessa falha. Quando não é possível recuperar, não é possível corrigir a falha, esse gene, então, ativa o processo de apoptose, que é uma das formas que a gente tem de morte celular. Tá? O P53 pode ser mutado apenas na célula daquele tumor, e a partir do momento que aparece essa mutação no P53, ele perde essa capacidade de impedir o processo de multiplicação celular ou de iniciar o processo de apoptose. E aí a célula entra nesse processo de proliferação desordenada. Tá? Outro gene que é bem conhecido e já está bem estabelecida a sua associação com alguns tipos de tumor é o gene APC, que está relacionado com as neoplasias de colo e reto, né, neoplasias de colo retais. Certo, entendi. Bom, também de uma maneira geral, a gente precisa também alertar os nossos telespectadores que o câncer é uma doença silenciosa e podem se caracterizar por sintomas pouco específicos. E quando eles são presentes, eles vão variar de acordo com o tipo da lesão e a localização do tumor. Os sintomas gerais que a gente pode perceber, que o paciente vai apresentar, será a dor, ele vai apresentar a perda ponderal e podem apresentar lesões ulceradas, dependendo do seu tipo de câncer. Ele também pode apresentar aumento de volume abdominal, caso apresente neoplasia gastrointestinal. Se for uma paciente de neoplasias ginecológicas, ela pode ter algum sintoma de sangramento disfuncional, a metrorragia, que no caso seria sangramento após relação sexual. E pacientes que apresentem neoplasias hematopoiéticas, eles podem apresentar anemia, febre, perda ponderal, equimoses e entre outros. E fico aqui me perguntando, o que a gente pode fazer diante dessa suspeita? Como que investigamos? Sim, tá. Então, existem as células cancerosas, elas emitem marcadores tumorais, né, que podem ser identificados em exames de sangue para a identificação desses marcadores tumorais. Bom, esses exames por si só, eles não vão dar o diagnóstico do câncer. Então, para auxiliar no diagnóstico, nós podemos também fazer exames de ecografia, radiografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada e biópsia. Entendi. Bom, doutor Rafael, o senhor pode comentar um pouco mais sobre o tratamento? Tayane, é muito importante isso que vocês falaram a respeito do diagnóstico, então a gente vai lançar mão de uma série de ferramentas para fazer o diagnóstico da doença e o que a gente chama de estadiamento da doença, porque isso vai interferir no tipo de tratamento que a gente vai utilizar. O estadiamento nada mais é do que a gente entender a extensão real do problema, tá? Se está localizado no órgão inicial, se já tem metástase para linfonodo, se tem metástase à distância, isso tudo vai mudar o tipo de tratamento. Tá? O tratamento do câncer é um tratamento que a gente chama de multimodal. A gente vai usar diversas modalidades que vão se combinar com o objetivo de curar o paciente quando é possível, controlar sintomas, né, aumentar a sobrevida do paciente. Quando não é possível, a gente pensar em cura. Tá? Quais são as principais modalidades terapêuticas? A cirurgia é uma das principais modalidades e, na maior parte dos casos, é a mais utilizada quando a gente pensa em cura do paciente. Tá? Então, essa cirurgia segue alguns princípios oncológicos que nada mais são do que a gente retirar o tumor de forma completa, em monobloco, que a gente fala, pegando todas as estruturas envolvidas, sem violar esse tumor, para diminuir o risco de disseminação de células tumorais no ambiente cirúrgico, tirando esse tumor com margens livres, margens macroscopicamente, ou seja, visivelmente livres, e microscopicamente livres, ou seja, não pode ficar célula tumoral, tá? A outra modalidade terapêutica importante é a radioterapia, que pode ser utilizada como tratamento definitivo, mas também no contexto de neoadjuvância, quando a gente usa esse tratamento como uma ponte para o tratamento principal, que é o caso do tumor de colo de reto baixo, quando a gente começa com a radioterapia como uma ponte para o tratamento principal, que seria a cirurgia. Ou adjuvante, a gente faz a cirurgia e após a cirurgia, quando há necessidade de fazer uma complementação para diminuir o risco de recidiva, ou seja, do tumor voltar, a gente usa a radioterapia, como por exemplo em alguns casos de tumor de endométrio. Tá?
e o tratamento sistêmico, que é o tratamento que vai tratar o organismo como um todo, né? Então, a radioterapia e a cirurgia tratam de forma localizada, mas quando a gente quer tratar o organismo como um todo, a gente vai tratar, o que a gente vai usar as estratégias que a gente chama de tratamento sistêmico, que são a quimioterapia convencional, que é a quimioterapia citotóxica, que é aquela que a gente está acostumado a ver nas novelas, nos filmes, que as pessoas perdem cabelo, né? Tem efeitos gastrointestinais, passam mal, tem náusea, vômito, entre outros efeitos. Cada quimioterapia com seu efeito adverso associado. As terapias-alvos, que são avanços que a gente tem no tratamento sistêmico e que utilizam determinados gatilhos das vias que provocam a proliferação exacerbada, a proliferação de forma errônea das células e atuam diretamente nesses gatilhos, nessas vias. E a imunoterapia, que de uma forma bem simplista, permite com que o sistema imune consiga reconhecer aquela célula tumoral e aí destruir aquela célula tumoral, né? Então, de uma forma bem simplista, esse é o efeito da imunoterapia. São todas formas de tratamento sistêmico, ou seja, vão tratar o organismo como um todo. Essas formas de tratamento vão, então, ser utilizadas de maneira conjunta com o objetivo ou de curar ou de controlar sintomas, de prolongar a vida, de dar qualidade de vida para os pacientes. Além das outras especialidades que são envolvidas, né? Como as intercorrências que esses pacientes podem ter. Então, a gente conta com a ajuda do endocrinologista, do cirurgião vascular, do psicólogo, que é extremamente importante, do profissional que cuida da parte de cuidados paliativos, e por aí vai, que são outros elementos que a gente precisa pensar no cuidado do câncer. Certo. E, doutor, pensando sobre o câncer de colo uterino, que hoje é bastante presente aqui no Brasil, e principalmente na população que está em vulnerabilidade social, você poderia comentar um pouco sobre?